Olá pessoal, estamos aqui no nosso canal Aromas da Jurema, nosso canal no YouTube para falar de espiritualidade, autoconhecimento e as ervas da Jurema. Meu nome é Patrícia. No vídeo anterior, no segundo vídeo aqui do nosso canal, eu fiz um vídeo falando sobre mediunidade e o uso das ervas. Então eu decidi vir aqui, numa situação bem formal, na verdade, gravar esse bate-papo com vocês, né? Eu tô aqui no meu trabalho, depois do horário de expediente de trabalho, e eu decidi então aqui no lugar que eu atendo, que não tem nada a ver com parte espiritual, com trabalho mediúnico, decidi aqui no lugar que eu atendo vir fazer esse bate-papo aqui com vocês, para a gente conversar um pouco desse tema da coragem, do trabalho mediúnico, do desenvolvimento espiritual. Porque isso é um tema que me toca muito, né? Até pela experiência, pela minha experiência, pela minha vida, né? E eu acho que na vida é assim, todos os temas que nos tocam muito são temas que estão relacionados com a nossa vida. Então, e eu acho que de muito médium, né? No momento que a pessoa decide ir trabalhar como médium, seja esse trabalhar porque ela teve uma mediunidade que aflorou na vida dela num determinado momento, sem ela buscar por isso, ou quando ela começa a trabalhar como médium porque ela decide se desenvolver, em todos esses casos, a pessoa ela vai perceber que ela vai passar por muito desafio, né? Vai passar por muito desafio, por muita provação, por muitas situações de dificuldade, muitas vezes até na vida material também, né? E que vai testar a fé dessa pessoa, né? Porque trabalhar como médium não é fácil, né? No momento que a pessoa decide trabalhar como médium ou decide se desenvolver para ser um dirigente, porque ela é falado para ela que ela tem missão de abrir uma casa, então ela se torna um dirigente de umbanda ou de uma casa espírita, independente do trabalho que a pessoa faça, e ainda mais se a pessoa é dirigente de terreiro, né? A pessoa ela vai passar por muito desafio e por muita provação, né? Como eu disse, principalmente se a pessoa tem aí na caminhada dela uma questão de ela ter que abrir uma casa, né? Mas o médium que ele não vai abrir terreiro, ele também passa por muito desafio, né? Então, quando a gente se torna um médium trabalhador, o médium ele é só um instrumento da espiritualidade. Por mais que a pessoa ela faça um trabalho pelas próprias faculdades anímicas que ela tem, como a gente falou no outro vídeo, né? E que não seja necessariamente um trabalho de mediunidade, que é um trabalho que a pessoa está ali servindo de ponte de um espírito, que a pessoa aplique um reiki, ou que a pessoa, enfim, faça um trabalho de passe, de cura com ervas, ela mesma esteja fazendo, ela é um trabalhador da luz, né? Então, uma pessoa que está ali se dispondo a se desenvolver espiritualmente para se melhorar e trabalhar como médium ou fazendo um trabalho de auxílio espiritual para os outros, essa pessoa ela vai ser muito provavelmente, constantemente, alvo de ataques espirituais, né? Porque quando a gente pensa em espiritualidade, a vida espiritual ela não é só aquele mar de flores lindo, com ervas, com caboclos, com entidades de luz, que tudo é lindo, rosa e perfeito. A gente tem que ter o pé no chão e perceber que não é, né? Que tanto a gente quanto o planeta que a gente vive, isso inclui cada um de nós somos pessoas que temos defeito, nós somos feitos de luz e sombra, temos qualidades e defeitos, e nós vemos um planeta de muita provação, de muita dificuldade, de muito sofrimento. Então, a pessoa quando ela se dispõe a isso, a fazer esse tipo de trabalho, ela vai passar por muito desafio, ela pode ter que lidar com ataques espirituais que vão ser feitos na vida dela, e ela pode ter que lidar com ataques de pessoas encarnadas também, porque ninguém é perfeito, todos somos filhos de Deus, todos estamos aprendendo a evoluir, mas muitas vezes a gente não consegue agradar a todos. E muitas vezes, quando uma coisa acontece entre pessoas e aquilo de repente fica indigesto para o outro, nem sempre a outra pessoa ela vai querer deixar passar, né? Então a gente tem que perceber que muitas vezes a gente se torna alvo, e todo mundo está sujeito a passar por isso, alvo de ataques de pessoas encarnadas e desencarnadas. E que a pessoa que está ali na vida espiritual e mediúnica,
as entidades dela lhe do engano achar que a pessoa é médium, que a pessoa tá ali trabalhando e que, então eu sou protegido, não tem aquela frase que me protege não dorme? Gente, vamos pensar que as coisas não são bem assim. As entidades, elas têm o trabalho delas no mundo espiritual e muitas vezes os próprios guias e entidades que acompanham aquela pessoa no seu trabalho espiritual permitem que a pessoa passe por esses ataques e desafios e problemas para que ela possa evoluir, aprender e se fortalecer e evoluir também como pessoa, né? Então a gente tem que saber que a gente vai passar por inúmeras dificuldades e eu me incluo também, né? Eu passei por muito desafio na minha vida, tanto espiritualmente quanto materialmente. Por quê? Eu vim de uma família espírita, de uma família de médiums. A minha mãe, ela era e ainda é médium de Umbanda. A minha avó, ela era benzedeira, ela era médium, mas ela não trabalhava no centro. A minha avó, ela benzia as pessoas, tinha aí algumas faculdades mediúnicas. E meu tio, quando vivo, também era médium de Umbanda. Então, durante a minha infância, eu passei muito tempo da minha vida frequentando giras de Umbanda com a minha mãe e com meu tio, já que eu era criança, então minha mãe me levava quando ela ia trabalhar no terreiro, né? Durante a minha vida, num determinado momento, eu tive um despertar aí da minha mediunidade, que não aconteceu dentro de terreiro, né? Então eu tive aí o despertar da minha mediunidade, eu incorporei a primeira vez, eu tinha 13 anos, eu nem entendi o que estava acontecendo comigo, porque até então, nesse momento da minha vida, eu já não ia com a minha mãe mais quando ela ia em centro e eu estava um pouco afastada disso tudo. Mas essa questão dos assuntos e da vida espiritual sempre fez parte da minha família. Então, num determinado momento aí que eu estava afastada disso tudo, eclodiu em mim a mediunidade e eu passei a ter diversos fenômenos espirituais que aconteciam comigo, inclusive de incorporar a primeira vez quando eu tinha 13 anos. Então eu fui buscar, na minha adolescência, entender o que era aquilo que acontecia comigo, né? Eu passei por muito desafio, né? Eu tinha muitos sonhos de ataques espirituais, eu passei por diversos problemas de saúde, né? E enfim, coisas que aqui não vale a pena, não é? Não é lugar aqui também para eu entrar nesse assunto, mas só para dar uma ideia para vocês. E aí, num determinado momento da minha vida, eu decidi caminhar no caminho da espiritualidade, da minha adolescência. Hoje eu tô com 39 anos, né? Então, na minha adolescência, eu decidi. Só que aí eu falei, então, que eu não queria ir para Umbanda. Eu queria frequentar o xamanismo. Eu sempre gostei muito de povos indígenas. Então, ia em cerimônias de cura com indígenas, conhecer o xamanismo, conhecer o trabalho de projeção astral, porque isso também foi uma coisa que começou a me acontecer. Eu começava a ter saídas espontâneas do corpo durante a noite e não sabia o que era que estava acontecendo comigo. Então aí eu tinha muito medo, inclusive, né? Das primeiras vezes que aconteceram isso comigo, eu achei que eu tinha morrido, né? Então, e aí eu fui buscar estudar espiritualidade, terapia holística, todas essas coisas da vida espiritual, né? Não aliviou meus conflitos, né? Porque conflito faz parte da vida, e isso é uma coisa que a gente que está seguindo o caminho do desenvolvimento espiritual, a gente tem que entender. Não é porque você decide seguir o caminho da espiritualidade que você não vai ter mais desafio, não vai ter mais problema. Porque você pode estar ali trabalhando como médium, aprendendo, se dedicando ao trabalho espiritual, mas aquilo é para fazer você evoluir, a crescer, né? Umbanda, espiritualidade e vida espiritual não é balcão de milagres e não é lugar onde que as pessoas... É claro que se você está harmonizado com a sua vida espiritual, tudo vai fluir, trabalho, enfim. Mas o foco não é esse, né? Então você vai continuar tendo problema porque você é um ser humano, a gente tem que trabalhar, a gente tem que pagar a conta, a gente passa por conflito, por desafio. E quando a pessoa é médium e ela não trabalha, né, ela não vai deixar de ser médium porque ela não trabalha, né? Então, se ela tem fenômenos aí que acontecem com ela, esses fenômenos vão acontecer. E era o que aconteceu comigo. E aí eu fui nesses outros caminhos buscar e foi onde eu fiquei por muito tempo. Num determinado momento da minha vida, aconteceu de uma pessoa da minha família ver uma entidade, e essa entidade era um caboclo, e ele falou que naquele momento estava na hora de eu seguir a minha vida espiritual, que ia melhorar muito. Nesse momento, gente, não foi uma coisa, ai, vira um caboclo lindo, não. Eu estava num momento péssimo da minha vida. Então,
É bem isso, né? Muita gente vai pra Umbanda pela dor, mas eu voltei pra Umbanda. Muita gente vai pra Umbanda pela dor e pelo amor. Eu voltei pra Umbanda pela dor, né? Porque a minha vida estava passando por muitos problemas. E aí eu falei, bom, então agora é isso que eu vou fazer. Aí eu fui pra Umbanda me desenvolver. Passei por muito desafio na Umbanda, né? Porque o meu desenvolvimento, ele, quando eu cheguei na Umbanda, na verdade eu já tinha fenômenos mediúnicos. Então, foi uma coisa que eu cheguei para entender e para me desenvolver e para dar um jeito em tudo aquilo que estava acontecendo comigo. E que muitas vezes me causavam desafios e problemas, né? Porque como eu não estava trabalhando numa casa espírita, nem sempre as coisas eram flores, né? E os ataques espirituais não paravam durante a noite, durante sonhos e na minha vida, enfim. E aí, no momento que eu decidi entrar na Umbanda, eu falei, bom, vou entrar, tal. Em algum determinado tempo aí do meu caminho mediúnico, não muito longo, curto, diga-se de passagem, o dirigente decidiu me colocar para trabalhar. Eu passei por muitos desafios, porque as pessoas não entendiam como é que eu, que tinha acabado de entrar no terreiro, o dirigente queria me colocar para trabalhar. Então eu passei por muitos problemas, que também acho que não é o foco aqui, né? E eu entendo que nem sempre é fácil, né? E então o tempo então isso é uma coisa também que a gente tem que entender. Mediunidade não tem tempo de desenvolvimento. Cada um tem uma mediunidade, tem um tempo. Mas é importante o desenvolvimento da educação mediúnica, só que dentro do tempo que a pessoa precisa. E aí, enfim, eu quase larguei a Umbanda com tudo que aconteceu, porque eu entendi então que eu entrei na Umbanda e comecei a passar por mais problemas. E aí eu falei, não é possível. E aí até então uma entidade de uma casa, né, que eu visitei nesse período que eu fiquei sem trabalhar minha mediunidade, porque então eu estava desiludida, me falou que eu estava passando por tudo aquilo, que era uma aprovação que ia passar e que eu não podia desistir do meu trabalho mediúnico. E aí então eu decidi continuar, né? Voltei, né? Hoje eu estou já numa casa que vai fazer bastante tempo. Decidi começar então meu sacerdócio de Umbanda, qual eu terminei. E quando eu comecei o sacerdócio, a minha vida virou do avesso, né? Então eu passei por um ataque espiritual na minha vida quando eu comecei o sacerdócio de Umbanda, que simplesmente foi um dos piores ataques espirituais que eu tive na vida. Eu perdi tudo, né? Eu comecei a perder trabalho, eu perdi relacionamento. Eu na época morava sozinha, eu não tinha dinheiro para pagar minhas contas, eu passei por uma situação extremamente difícil, né? E aí eu falei, nossa, né? Então vamos lá, mais uma vez, suar a camisa. E aí, persistente, eu continuei, né? E num determinado momento foi explicado para mim tudo aquilo que estava acontecendo, todo aquele ataque, toda aquela situação espiritual que eu estava passando e que também não convém ao caso aqui, acho que não é o local para aprofundar, e que isso iria passar, né? E passou. Eu consegui, depois desse momento, firmar mais ainda meu trabalho mediúnico. A minha vida material, depois disso, melhorou muito. Passo por muito desafio, mas hoje as coisas melhoraram bastante, né? Eu consegui finalizar o meu sacerdócio, né, de Umbanda e trabalhar na casa que eu trabalho. Conheci pessoas, todas as pessoas eu digo que eu conheci ao longo da minha jornada mediúnica, da minha vida, acrescentaram muito para mim, né? Muito para minha caminhada, são verdadeiros mestres e professores que me ensinaram realmente como acontece o desenvolvimento espiritual. E que então eu deixo essa reflexão para vocês, porque na verdade todas as pessoas que nós encontramos na nossa vida são nossos mestres, né? São nossos professores. A gente está sempre aprendendo, a gente está sempre evoluindo, e por mais que a gente tome uma pedrada e que na hora a gente não sabe por quê, a gente tem que entender que a espiritualidade muitas vezes se vale daquele ataque espiritual que você está sofrendo, daquela dificuldade, daquela aprovação financeira para testar sua coragem, a sua fé na espiritualidade, né? Então é importante a gente nunca desistir, a vida ela é eterna.
E mesmo que você não esteja num momento de provação, é normal você passar por uma dificuldade, por um desafio na sua vida, né? Porque no momento que a gente decide encarnar nesse planeta, a gente tem que entender que a gente vai passar por muitos desafios para conseguir evoluir. E que ninguém está salvo disso. E que seguir um caminho espiritual não significa que você não vai ter problemas. Né? Significa que você vai usar da sua fé para evoluir, para superar esses desafios. Então, eu, diante da minha experiência, eu sempre falo isso para as pessoas que procuram a minha ajuda, seja como médium, ou seja que buscam minha ajuda para fazer um benzimento, ou para fazer um atendimento com ervas, né? Ou quando eu dou meus cursos, que a gente tem sempre que buscar a nossa fé, a nossa coragem, porque Deus nunca vai desamparar. E depois da tempestade sempre vem a bonança. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado.